Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, falando de tudo um pouquinho nessa vida, né? Eu sou o Euri Benevento e peço a você que tá curtindo aqui, já me segue lá nas redes sociais, @Euri Benevento, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e manda também a sua sugestão, participa com a gente, né? É sempre bem-vindo aí as suas sugestões de tema, suas dicas também, e também aquilo que você quiser falar sobre o nosso podcast. Estou sempre aberto aí a novas informações, novas sugestões, que é isso que faz o nosso podcast continuar, né? Sempre essa galera que participa comigo, que me dá um salve, fala: Ori, pô, legal, ficou bacana aquilo lá que você falou, ficou bom aquilo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E essa música, cara, me lembra quando eu morava em Roseira na minha adolescência, né? Passei a adolescência praticamente todo final de semana indo pra praça, a gente chamava de Praça da Fonte, que era uma praça que tinha uma fonte iluminada, que ela ficava trocando de cor, aí ficava vários jeitos da água subindo, assim, aí ficava colorido. Aí depois de um tempo, não sei o que aconteceu, que desligaram essa fonte, e ficou muitos anos com essa fonte desligada. Hoje em dia ela funciona de novo, mas por muitos anos ela ficou desligada, mesmo assim a gente chamava de Praça da Fonte. E tinha uma rádio, cara, nessa praça, é muito legal isso, eu lembro, eu era moleque, cara, e aí a gente ia pra praça no final de semana pra encontrar os amigos e tal. E aí tinha uma rádio lá, chamava Soft Beat Studio Som, que era o Guel, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros a falar aqui na rádio de Roseira, né? Na Rádio Santana, que hoje em dia tá fora do ar também. Mas ele era um cara, assim, quando eu era moleque, era o cara que eu mais era o cara que mais entendia de rádio que eu conhecia. Porque aqui em Roseira não tinha rádio, então você falava rádio, nossa. O cara fez uma rádio na praça, cara, era muito legal. Ele pediu pra um cara da padaria deixar ele ficar lá num canto da padaria lá, e aí ele fazia rádio de lá, cara. E ele tocava, só que assim, só funcionava na praça, né? Ele colocou um cabo que ia lá da onde ele ficava até uma caixa de som no meio da praça, cara. E e ele fazia acontecer. Era legal pra caramba, porque dava certo. Pedia música, oferecia, às vezes estava apaixonado, né? Oferecia uma música ali, o Euri ofereceu pra não sei quem, aí tocava musiquinha romântica, aí fazia declaração de amor. Uma vez ele entrevistou bandas lá também. Então, cara, era um formato mó legal, assim, só funcionava de noite, né? E, tipo assim, aí chegava na hora de ir embora, quase 10 horas da noite, 10 e pouquinho, né? Na hora que ele tinha que fechar a rádio lá, aí tocava aquela musiquinha lá, acabou. Toda vez eu ficava com uma puta raiva dessa música. Por causa que, tipo assim, pô, tava legal pra caramba, aí vai ter que acabar. E aí eu associei, né? Eu ficava com uma raiva, velho, quando começava a tocar essa música aí, tipo, até depois, quando nem tinha mais a rádio, eu escutava essa música em outros lugares, eu falava, caramba, que chato, velho. Porque associava aquele momento de ter que desligar. E era legal, né? Então, porque quando desligava a rádio, todo mundo começava a ir embora. Então era ruim quando desligava. Então era uma rádio que fazia realmente sucesso. E assim, tocava uma música na rádio, tocava uma música nova. No outro domingo ele já tava lá tocando aquela música, às vezes naquela mesma semana. Então não era só sábado e domingo, outros dias da semana também. Mas esse tipo de dance, assim, anos 2000, anos 90, me lembra muito a rádio Soft Beat Studio Som. Aliás, onde andas, hein? Onde andas o Guel, que fazia o rádio aqui? Quem é de Roseira e souber onde ele anda, dá um salve lá no Facebook, pô. Pra ele me contar como que anda essa vida de rádio aí. Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas quem gosta de rádio nunca quer parar, né? E eu nem comecei o programa, já tô na falação de contar a história. Realmente eu vou aproveitar esse gancho aqui e vou continuar contando uma história um tanto quanto curiosa. Dicas de história? Não, agora é só história. Dicas depois. Cara, acredita que eu já fui padrinho de casamento sem conhecer o noivo? Cara, uma vez eu tava morando em São Paulo, e aí eu vim pra Roseira. Eu vinha pra Roseira, né, final de semana pra ver minha família, ver minha mãe e tal. E minha irmã, aqui em casa, apavorada, cheguei aqui, ela falou, nossa, Yuri, você caiu do céu. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu sou madrinha de casamento de uma amiga dela, uma amiga que estudou com ela, gente boa. E ela falou assim, eu vou ser madrinha de casamento dela, só que meu marido não quer ir comigo. Aí meu cunhado não queria ir no casamento, não queria, ele ia no casamento, mas ele não queria ser padrinho. Mas tipo assim, pô, me avisasse antes, né? Ela me avisou, tipo, no dia que eu cheguei. No dia mesmo, tipo, o casamento ia ser no sábado à noite, cheguei aqui de tarde, assim.
E aí eu falei, meu, e agora, né, mano? Como é que eu vou fazer? Tipo, terno, né? Eu não tenho terno. E os raros eventos que eu preciso usar terno, que são raros mesmo, faz muito tempo que eu não uso terno, eu alugo, né? Casamento, ou evento assim de empresa nunca precisou, porque eu sempre trabalhei assim nessa parte de peãozão mesmo, né? Operador de mesa de rádio, trabalhava em telemarketing, então não tem por que um cara desses usar terno, até porque ninguém exige, não que, né, não mereça. Mas não tinha, nunca tive. E aí alugo o terno, né? Eu falei, pô, e agora, mano? Onde eu vou arranjar um terno agora? Aí tem o seu Orlando aqui, que é o seu Orlando Carteiro, que é uma das lendas aqui da cidade de Roseira. Grande seu Orlando, que por muitos anos foi carteiro aqui. Todo mundo conhece ele, gente fina pra caramba, a gente conhece ele desde criança. E ele vai na igreja. Aí minha irmã falou, vamos pegar o terno emprestado com o seu Orlando, né? Eu falei, beleza, o seu Orlando é um pouquinho maior do que eu, então beleza, acho que dava o tamanho, cara. Beleza, eu coloquei o terno, fui lá, ele emprestou pra gente o sapatinho que eu tinha aqui em casa, social também, super velho. Aí eu coloquei e falei, meu Deus do céu, cara. E aí ficou assim, né, o defunto ficou maior que o caixão, né, não cabia o meu... Eu era muito pequeno e o terno grande todo manga sobrando, barra de calça sobrando. Aí eu falei, mano, como é que eu vou fazer? Aí dobramos, né, de uma maneira mais simples. E fui pro casamento, mas cara, era o mais louco de tudo que assim, eu não conhecia o noivo, eu conhecia a noiva, mas fazia muito tempo que eu não via, que eu não falava, por não estar morando aqui mais. E chegou lá no casamento, tipo, ninguém entendia. Eu entrei e ficou todo mundo olhando assim, porque assim, a maioria das pessoas que estavam ali, eu conhecia de vista, porque aqui em Roseira é uma cidade pequena, então todo mundo meio que se conhece, né, de vista, sabe onde mora, ou sabe o nome. Não é amigo, mas beleza, mora ali, filho, não sei de quem. Interior é isso. Ah, você é filho de quem? Ah, é filho não sei de quem? Ah, então eu sei quem é. E aí, era isso. Tô lá no casamento, todo mundo olhando, estranho pra mim, né? Tipo, por que esse cara é padrinho? E aí, ficou muito grande também. E eu acho que as pessoas estavam olhando também por isso, sabe? Fala, meu, que terno é esse? Olha o tamanho do terno do cara. E eu lá, com o terno todo enrugado, porque eu pequeno, sobrando espaço no terno pra caramba. Aí chegou na hora de cumprimentar os noivos também. Ele, legal, obrigado por ter vindo, não sei o que. Mas tipo, falou, meu, quem é esse cara? O noivo ficava olhando pra mim e falou, meu, da onde surgiu esse cara aqui? E eu lá com o terninho gigantesco. E eu todo sem graça, querendo matar a minha irmã. Falei, meu, você é muito filha da mãe, cara. Por que você fez isso comigo? E eu lá dizendo, eu já sou todo complexado com um monte de coisa. Aí acontece isso. E aí depois quando a gente foi pra festa... Eu também falei, meu, não é possível, cara. E as pessoas não paravam de olhar pra mim. Eu falei, não é possível, deve estar muito ridículo. E aí eu tirei, eu falei, não, quer saber? Eu tirei pelo menos a parte de cima e fiquei com a camisa social, mas também a camisa não tava muito, não ajudou muito também. Mas eu fiquei super sem graça, cara. Foi uma das coisas mais constrangedoras que eu passei. Toda vez eu quero dar uma chinelada na minha irmã quando eu vejo ela. Eu falo, meu, sua viado, olha o que você fez eu passar. Inclusive tem a foto também, depois vou até ver se eu consigo colocar a foto aqui pra vocês verem. Vou colocar lá no meu Facebook ou no meu Instagram. Pra vocês verem a tragédia que foi, cara. Não sei se eu vou ter coragem de colocar também, porque eu tenho um pouco de raiva dessa foto, porque o terno ficou muito gigantesco, cara. E girando o botão aleatório do nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre a crise de conteúdo que o coronavírus tem gerado, né, nas televisões e em todos os sistemas que geram conteúdo, né? Por exemplo, quando você vê esses canais de TV reprisando jogos de futebol, reprisando novelas, então, acho que novela até vai, porque novela que acontece? A novela marcou uma época, marcou uma galerinha e tal. Tem umas novelas que são muito específicas e aí fica estranho, né? Tipo assim, você pega uma novela que tem celularzinho, tijolares ainda, fala, nossa, o cara vai ligar, não, deixa eu ligar aqui, peraí, um puta tijolão, aí você fala, nossa, que fora de contexto. Agora quando pega essas novelas de época, assim, até vai, porque aí não, né, é uma novela de época, então realmente faz tempo. Agora quando você pega essas novelas que tentaram ser moderninhas na época que era pra ser moderninha, hoje fica super estranho, super fora de contexto, ou então alguma piada, usa um nome, que nem esses dias, tipo, né, alguns anos atrás teve novela que teve participação do Neymar, ou participação da Tata Werneck, do nada, assim, ou então um celebrity da época, aí o cara não é mais celebrity, agora você fala, nossa, tipo, por quê, né? Fica meio fora, assim, e não dá pra eles tirarem da edição, porque tá lá, faz parte do contexto da novela. Então é meio complicado isso, né? Então você vê, assim, essa certa dificuldade. Então pra novela até vai, se encaixa melhor, mas assim, pra alguns programas, tem programa que não dá pra você reprisar, porque às vezes tem um patrocinador que já não tá mais, aí faz um puta de um...
Imagina aqueles quadros que o cara tem que ir lá no mercado da Havan, na loja da Havan, e pegar um monte de coisa, tipo assim, a Havan não patrocina mais aquele canal, aquele programa aí, tipo, não dá pra passar, porque fala o programa inteiro daquele negócio, tem um quadro com o nome do negócio, deve ser complicado, né? E no futebol acho que é pior ainda, porque que acontece? Os sites, né, de futebol, por exemplo, você pega os setores, né, de jornalismo que cuidam do futebol, por exemplo, você entra lá no Globo.com, aí tem o Globo Esporte, que aí você pega tudo de esporte e tal. Toda semana acontece jogo, então tem os lances, os melhores momentos, tal. E aí, beleza, você tá sempre abastecido, jogadores que vão vir como reforço, quem saiu, quem chegou, quem quer comprar, quem não quer. E aí você tem, né, movimentação no mundo do futebol. Agora, quando não tem jogos, os times não podem treinar, tem que ficar em casa. E aí como que você tem que fazer? Então você tem que ficar fazendo toda hora estatística, histórico. Então assim, também deve ser mais difícil, porque aí você tem que pegar, tipo, quais foram os 10 melhores jogadores desse time, os 10 piores, os 10 melhores batedores de pênalti, os 10 jogos. Você tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Então assim, deve estar sendo muito difícil pra essa galera, porque tem que fazer um levantamento maior até de informações, porque você tem em tempo real os jogos, então, pô, aconteceu agora, você já faz ali, você escreve. Agora, quando você tem que fazer o levantamento, né, das coisas mais antigas, anteriores, então assim, o trabalho deve estar sendo dobrado, e você tem que gerar bastante conteúdo, porque você pega hoje, você faz os 10 mais hoje, e amanhã eu vou falar o quê? E depois de amanhã eu vou falar o quê? Agora, quando tem jogo, tem a expectativa do jogo, tem o pós-jogo, o pré-jogo, quem vem, quem vai. Beleza, agora quando você não tem nada acontecendo, então você tem que todo dia gerar alguma notícia sobre aquele time, alguma coisa sobre aquele time. Então todo dia você vai ter que fazer um levantamento de coisa antiga, e hoje tá lá, amanhã você já tem que vir com outra coisa. Então eu acho que nesse setor a galera deve estar quebrando a cabeça mesmo. Acho que o único setor que ainda se abastece o tempo todo é o de jornalismo, não só esportivo, mas para tudo. Por isso, as notícias em relação ao coronavírus e outras coisas também chegam o tempo todo. Inclusive, até parece que nada mais acontece no mundo, né? Tipo, só o coronavírus. E eu tava vendo que abril também foi um dos meses que mais teve desmatamento no Brasil, e é uma coisa que quase ninguém falou. E é preocupante demais, só que como o coronavírus está muito mais em evidência e a preocupação é gigantesca, muita gente esquece. Mas, por exemplo, aqui na cidade mesmo que eu moro, Roseira é uma das cidades que mais tem casos de dengue. Guaratinguetá também parece que foi considerado o maior foco de dengue do Vale do Paraíba. E ninguém fala nada, né? A galera só fala do coronavírus, e aí todo mundo parou de morrer de dengue, ninguém mais morre de nenhuma outra coisa. E aí é onde às vezes os veículos esquecem, né, de passar isso. E tem muito mais coisas acontecendo. Então, assim, eu acho que na notícia ainda tem bastante conteúdo que é gerado. Agora, para entretenimento, a galera deve estar sofrendo. Mesmo que tenha as reprises, às vezes as reprises elas não dão a mesma audiência que um programa inédito daria, né? E aproveitando que a gente tá falando disso, falando de produção, de conteúdo e tal, eu vou falar um pouquinho pra vocês de quando eu trabalhei na Rádio Capital como assistente de produção, né? Eu tava trabalhando na Rádio Show, fazia o programa Debate Show, e um certo dia chegou lá o Edu Simões, que fazia a parte técnica, né? Um engenheiro de áudio lá que arrumava tudo. Grande abraço pra ele. E ele chegou lá, já conheci ele, trabalhava com ele na Rádio Show, e ele falou: ó, Eri, você manja de produção? Tem um amigo que vai vir hoje aí, queria ver. Aí eu pensei assim, tipo, que era a questão de como montar um programa, como que funcionava o Debate Show, que no caso eu que fazia a produção dele. Aí eu pensei, pô, beleza, acho que é só isso. Eu falei, não, beleza, se você quiser ver, eu vou apresentar o programa agora, você já entra comigo aqui. Eu coloquei o cara no estúdio pra falar. E aí quando eu fui descobrir, era o Alexandre Barros, que ele era dono da equipe líder, né, que é uma equipe de esportes, né, que faz transmissão, já trabalhou em várias rádios, Rádio Capital, Super Rádio AM, Tropical FM, várias rádios de São Paulo. Ele tinha a equipe dele, agora eles têm a equipe própria na web mesmo, e alguns anos atrás ele foi presidente da Portuguesa também. Antes disso ele trabalhava com a parte de equipe de esportes. E eu nem sabia, eu não conhecia ele. Eu coloquei, não, fica aí, senta aí que você vai ver se eu sei fazer ou não. Tipo, as ideias, né? Ó a pretensão do caboclo. Aí, beleza. Aí ele falou, ah, não, legal, você não quer trabalhar comigo lá na Rádio Capital? E na época a equipe de esportes dele tava na Rádio Capital. Eu falei, beleza. E a gente acabou descolando uma parceria entre a Rádio Show e a Rádio Oficina e a Rádio Capital. E aí eu ficava na parte de produção. Eu falava, beleza, você vai fazer assistente de produção da equipe esportiva. E eu achava que era assim, simplesmente, ah não, beleza, só você ver quem vai
participar, qual é o horário e tá bom. Aí que eu fui aprender realmente, porque quando a gente faz os cursos, né, às vezes a gente aprende algumas coisinhas simples, mas no campo mesmo, né, no dia a dia do rádio, da TV, que a gente vai aprender realmente o que acontece, né, nos bastidores. E aí eu fui fazer a parte de assistente de produção. E, por exemplo, a jornada esportiva, né, ela começava tipo 2 horas da tarde. O jogo é às 4, começa às 2, mas na verdade a produção ela tem que chegar muito mais cedo. Eu chegava tipo 10 horas da manhã, meio-dia, o jogo começa às 4, 5 horas, meio-dia eu já tava lá na rádio. Por quê? Porque eu tinha que ligar para cada repórter. Então, por exemplo, a gente tem ali em São Paulo 4 times, né? Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians. Beleza, aí a gente tem que ligar para cada repórter. Aí eu ligo pro do Palmeiras, faz aí a manchete do Palmeiras, faz aí a do Corinthians, aí vai. Liga pra cada um deles, aí grava só a manchete deles. Pra que na hora da escalada, né, que eles chamam na hora que começa o programa, aí vai tocar, né, vamos agora, e os destaques de hoje. Aí entra o cara, Palmeiras, não sei o que, Corinthians, não sei o que, vai entrando. E aí depois chama o cara ao vivo. Só que às vezes acontecia do cara não tá num lugar que desse pra ele fazer ao vivo. Então a gente tinha que ligar pro cara gravar uma notícia plano B, se caso não desse pra ele entrar ao vivo. E aí tinha que também falar com todo mundo que ia ser entrevistado, ia ter uma entrevista. E ligar pro cara, você pode fazer a entrevista hoje? Pode? Beleza, vai ser tal hora, você pode falar isso, não pode falar aquilo, você tem que preparar tudo. O cara já tá na linha, o cara já sabe, você tem que passar pro cara quem que tá ao vivo, o apresentador do programa hoje é tal. Então a gente tinha que ligar pra todo mundo. E lá na Rádio Capital tinha um sistema de códigos. Então a gente tinha que anotar código por código de cada matéria, né? De cada coisa que fosse pro ar. Então, manchete do Palmeiras, código tal. Aí eu tinha que anotar todos os códigos. Não podia errar um número, porque se errasse o número mudava todo o sistema deles lá. O operador de rádio não ia conseguir localizar aquele código, então ia localizar um código diferente. Então assim, tinha que ficar o tempo todo muito atento a tudo isso. E às vezes acontecia também do cara estar no estádio e ligar e falar, beleza, vamos entrar agora. Aí chamava o cara no estádio, o cara não vinha, não escutava, não tinha retorno. Então era sempre assim, cada final de semana era uma surpresa. E eu ficava o final de semana inteiro na rádio. Chegava lá 10 horas da manhã e embora 10 horas da noite, porque tinha que chegar antes, né, pra poder fazer toda essa preparação. Aí durante o jogo eu ficava toda hora ali pegando todas as informações que estavam acontecendo durante o jogo. Aí depois tinha um intervalo, né? Aí depois no final do jogo eu tinha que pegar todas as coletivas dos técnicos, então tinha que ficar gravando, mudando de canal. Vai lá no Sport TV que tá passando a coletiva do Muricy. Aí grava a coletiva do Muricy, grava a coletiva do Vanderlei Luxemburgo. Tem que pegar os trechos mais importantes. O cara que trabalha lá na mesa como operador tinha que gravar o momento do gol, separar o momento do gol pro cara poder colocar o replay, mesmo sendo em áudio, tem replay. Então, é muito doido isso. E a gente não consegue parar, né? A gente tem que estar sempre atento. E quando eu entrei para fazer a parte da produção, eu também fazia o boletim esportivo do futebol internacional. Então, eu ganhei esse quadrinho para falar sobre o futebol internacional nos programas que tinham diariamente, né? Que era sempre 6 horas da tarde. E também nas jornadas esportivas, que era aos finais de semana ou então às quartas-feiras. Aí o que eu fazia? Eu falava, eu quero fazer um quadro diferente. Porque o que acontece? Eu entrava, por exemplo, nos sites, né, de notícias, sempre era a mesma notícia. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo fez 3 gols. Aí todos os sites iam falar disso, o Cristiano Ronaldo fez 3 gols e blá blá blá, pronto. E aí eu pensava, mas se todo mundo tá falando dessa notícia, deixa eu pegar uma notícia de uma coisa que seja bem diferente, porque eu falava do futebol internacional, então eu realmente buscava, eu garimpava, às vezes eu chegava até a pegar as notícias de sites que não eram em português, traduzia a notícia, pra tentar pra trazer um negócio diferente. Só que aí na hora que ia pro ar, o Alexandre, que era o comandante da equipe, ele falava, o cara fez 3 gols e o cara vem e me fala do jogo da China. E aí ele não captou a minha ideia de que eu queria fazer uma coisa diferente. Falei, se todo mundo tá falando do Cristiano Ronaldo, eu vou falar de outra coisa. Tipo assim, pra tentar ser diferente, pra não parecer que eu cliquei no Google assim, futebol internacional, e apareceu a primeira notícia, sabe? Então assim, às vezes eu assistia jogos internacionais pra eu poder eu mesmo gerar aquela notícia, porque é o ideal, né? Só que às vezes quando a gente tá fazendo esses boletins esportivos em rádio, é mais fácil a gente pegar a coisa que já tá pronta, mas a gente dá os créditos também. A gente coloca lá, segundo o Globo.com, não sei o que lá. Segundo o UOL, não sei o que. A gente coloca a informação que foi do portal que a gente retirou, ou então quando a gente pega de um jornal escrito também, jornal impresso, né? Teve uma vez que eu tava numa jornada esportiva, tava acontecendo vários jogos,
E depois, no final, tinha que entrar um repórter com a notícia do Palmeiras. Na época, o repórter que fazia o setor do Palmeiras era o Ligeirinho, muito conhecido, né, no meio do futebol. Infelizmente, ele faleceu. Inclusive, foi até homenageado pelo Galvão Bueno, no Bem Amigos, né? O Ligeirinho, muito conhecido nesse meio do rádio. Muitos repórteres setoristas de futebol aprenderam muita coisa com ele. Macaco velho de rádio, né? Grandes histórias. E infelizmente faleceu, se eu não me engano, acho que em 2017 ou 2018. E na época era o Ligeirinho. Então eu ligava pra ele, Ligeirinho, pô, tem que gravar. E todo mundo chamava ele de Ligeirinho, porque ele tava sempre em primeiro, chegava sempre primeiro que todo mundo, tava sempre com todas as informações mais fresquinhas e tal. E eu ligando pra ele, ele não atendia. Ou então, agora não dá pra eu gravar. E ele tava no Itaquerão. E aí ele tinha que falar do Palmeiras dentro do Itaquerão, aí pô, pegava mal, falou, vou apanhar aqui dentro, então cada vez é uma história. E esse dia eu ligava pra ele, ele não atendia, ele tinha 2 números do celular, os 2 números tava dando caixa postal, falei, e agora, como é que eu vou fazer? Aí eu cheguei lá no cara da apresentação, no âncora do programa, falei, velho, o repórter do Palmeiras não tá atendendo, velho. Não tem jeito, o que eu faço? Aí falou, beleza, vai lá e faz você o boletim. E eu, né, palmeirense, falei, pô, beleza, eu fiquei feliz da vida. Eu mesmo fui no estúdio, gravei, na época eu já tinha trabalhado como operador de mesa de rádio também. Aí o operador que tava lá falou, não, pode gravar você. Fui lá, liguei, gravei. Então pra mim foi muito louco, achei, nossa, que legal. Aí eu gravei, fiz, deu tudo certo, foi pro ar. Mas é assim, às vezes quando não tem jeito, vai sobrar pra você. Como você tá na assistência de produção, tá na produção, se não viu o apresentador, você vai ter que fazer. Até uma outra vez também aconteceu isso, a gente tava com toda a jornada esportiva montada, já tava com todos os boletins gravados, né, as manchetes, porque as manchetes são gravadas e a notícia inteira vinha no ao vivo. Então já tava com todas as manchetes gravadas, tudo preparadinho, todo o conteúdo pra entrar no ar o programa. Aí quando tava faltando 5 para meio-dia, cadê o apresentador do programa? Não chegava, e tudo montado, toda a produção montada só pro cara chegar e falar, beleza, estamos começando aqui, não sei o que, vamos chamar isso, chamar aquilo, tudo pronto pra ele chamar e o cara não chegava. E o operador que tava de plantão falou, mano, se não chegar o cara, você vai apresentar, porque eu não posso pôr música. Aí eu fiquei apavorado, falei, mano do céu. A Rádio Capital, ela pega no Brasil inteiro, ela tem a mesma frequência pro Brasil inteiro, a rádio do Eli Correia, então você fala, mano... E era gente de tudo que era lado ligando mesmo, tipo, tinha gente que mandava mensagem no WhatsApp, assim, se desacreditava, vinha mensagem até do Acre lá no WhatsApp da produção do programa, cara. Aí eu falava, mano, vou ter que apresentar. Eu tinha pouca experiência com rádio ao vivo também, nunca tinha feito rádio AM, então já deu aquele frio na barriga. Eu falei, mano do céu, eu vou apresentar. E eu tava felizão, tipo assim, por um lado eu tava preocupado e né, pô, caramba, cadê o apresentador, com medo, mas ao mesmo tempo, no fundinho eu falava, mano, tomara que ele não venha só pra eu poder apresentar. Tipo assim, eu queria um pouco, sabe, eu falava, eu quero apresentar, só que aí quando faltava tipo 2 minutos pra começar o programa, ele chegou todo correria, mas chegou e apresentou, deu tudo certo, mas assim, por um pouquinho eu não cheguei a apresentar um programa assim que ia pro Brasil inteiro, tipo, era muito louco, mesmo sendo só o boletim, que era curto, que era um boletim de 1 minuto, às vezes 1 minuto e meio, mas pra mim foi legal, foi uma experiência bacana, eu aprendi bastante coisa, mas eu sofri bastante também, eu vi, assim, eu sofri na pele como que é você trabalhar de assistente de produção numa jornada esportiva, e eu acredito que pra outros programas também, que não seja só de jornada esportiva, então também seja mais puxado. Já cheguei a fazer produção de outros tipos de programas sem ser futebol e também era a mesma pegada, era puxado. Às vezes não tão puxado quanto o futebol, porque se você fica só um produtor no final de semana, então no sábado, né? Geralmente tem 2 jogos, né? Tem os jogos das 4 e tem os jogos das 6. Então é a mesma equipe que vai ficar ali o dia inteiro. Tem lá as equipes de campo que trocam, né? O narrador e tal, mas a equipe que fica no estúdio é a mesma. O operador é o mesmo, às vezes até trocam um operador ou outro, mas o pessoal que tá ali na produção, o âncora, é o mesmo. Então você fica o dia inteiro dentro do estúdio, o dia inteiro garimpando notícia e informação de futebol pra você entregar na jornada esportiva. Então assim, é bem puxado, mas é uma experiência que valeu a pena, aprendi bastante. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando aquele momento especial, momento aquele abraço. Eu vou começar o momento aquele abraço mandando um super, hiper, mega blaster feliz aniversário pro meu amigo Cristiano Aroche. Abração pra você, Cristiano. Ele que a primeira vez que a gente trocou ideia foi no show do Maneva, hein? Inclusive nosso amigo Vitor Zeni que proporcionou esse momento pra nós, descolou o ingresso, camarote. A gente não sabia nem o que era mezanino, era mezanino open. Eu falei, o que é mezanino? Eu pensei, tem mesa, né? Deve ter umas mesas lá. E não era um esquema bacaníssimo. Tinha cerveja grátis, suco grátis,
refri Avonté, mini hambúrgueres, lanchinhos e salgados, tudo mais, cara. Era muito bom. A gente pegou um camarote na gravação do DVD do Maneva em meados de 2016, né, por aí, 2016, 2017, algo assim. Mas, foi a primeira vez que eu troquei ideia com um grande amigo Cristiano. Depois a gente foi vários outros rolês. Inclusive a gente faz parte do mesmo grupo, Cepo de Madeira. E a galera do Cepo tá toda semana curtindo aqui o nosso programa Terça Nobre. Inclusive a gente já fez várias viagens juntos, vários rolês. Até de kart a gente já andou. Cristiano, grande abraço pra você, feliz aniversário, tudo de bom pra você, forte abraço, meu irmão, tamo junto. E aquele abraço também para Rafa Paiva lá em Ribeirão Preto, aquele abraço pro meu amigo Lauro Gomes na cidade de Caraguá, ele que tem a sua rádio Sensei Web Rádio, que está em projeto, que está em produção, que está a todo vapor. Então, daqui a pouquinho já vou colocar para vocês o link também da rádio do nosso amigo Lauro Gomes, Sensei, Rádio Web Sensei. E um abraço também pro Derivan e toda a rapaziada da Plasticon. Aquele abraço também pro Diego Becker. Aquele abraço pro Fábio Arruda e o JP, grandes palestrinos. Aquele abraço também pro meu amigo Jaime Vasconcelos, corintianíssimo. Aquele abraço também pros meus amigos da época da Rádio Santana, André Lucas, Davi Arruda Paulo, toda a galera da Rádio Santana, Carlinhos de Almeida, corintiano roxo também. Aquele abraço pra minha irmã Lucilene, minha amiga, minha irmã Lucilene, ela que não tá nem morando no Brasil. Irmã Lu, saudade de você, grande beijo. Quando você vier pra São Paulo, você me avisa que a gente vai tomar um café e trocar ideia, irmã. Saudade de você, grande beijo no coração. Um abraço também pra minha amiga palmeirense, Grazi Cristiane, ela que tá sempre nas redes sociais. Ela foi uma das primeiras a colocar a máscara do Palmeiras, né? Porque começou a surgir esse negócio de máscara, obrigado máscara, tal. Ela colocou uma bela máscara palestrina e fez sucesso nas redes sociais. Aquele abraço também pro meu amigo Cleiton, um abraço também, um grande beijo pra Silvia Ferreira, ela também que manja muito de música, ela sempre me manda várias dicas legais pra caramba de música. Grande beijo pra você, Silvia, saudade. Aquele abraço também pros meus amigos radialistas Júlio Moraes e também Igor Mazitelli, eles que são aqui do Vale do Paraíba. O Júlio tá lá no grupo Bandeirantes, sempre fazendo muito sucesso, e o Igor também que comanda tudo lá em Taubaté. Igor, tem que dar uma aula pra essa molecada, hein, tem um monte de gente que chegou agora no rádio e fica tirando quem já tá faz tempo, né, quem manja mesmo, quem tem muita história pra contar. E é o seguinte, Igor, não esqueci não, hein? A gente vai fazer uma entrevista aqui pro nosso podcast, só esperando passar essa doideira toda da pandemia. Uma hora a gente vai conseguir fazer aí um esquema legal pra gente fazer uma entrevista e você contar suas grandes histórias do rádio aqui, coisa que você viveu e coisa que você vive nos bastidores do rádio, transmissão esportiva, Barretos, locução ao vivo. O cara manja muito de rádio, quem devia dar aula é você, né, Igor? Grande abraço, irmão. E um abraço também pro meu amigo Zé Ribeiro, lá na cidade de Itariri, o seu pai. Um abraço pra ele, pra toda a sua família. Zé, grande abraço pra você, meu irmão. Um abraço pra toda a galera do grupo Amigos da Gol Norte, essa molecada palestrina que gosta de futebol, que tá toda semana com várias novidades e várias informações aí do futebol. Um grande abraço a toda a galera palestrina do Amigos da Gol Norte. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando ele, o nosso mestre. Ele que manja de tudo. Pergunte ao tio Chicória. Olá, olá, minha gente. Tudo bom com vocês? Porra, que emoção, cara, me chamar desse jeito, hein? Obrigado, hein, menino. Ó, gente, vou te falar. Essa semana eu tava querendo assistir uns filmes diferentes aí, mas aí eu peguei na minha caixa de filme. Eu tenho uma caixa de DVD debaixo da minha cama, aqueles DVD piratinha que você compra 3 por 10, sabe, gente? Aí eu peguei e achei o meu DVD 3 em 1. Tem 3 filmes no mesmo disco, né, gente? E dentro desses filmes tinha o Noivo em Fuga, gente. Então, ó, como eu gosto desse filme, porque tem aquele filme lá da Julia Roberts, né, com o Richard Gere, né, que é bonito aquele povo lá, sabe, da Hollywood raiz mesmo, sabe? E tem aquele filme que todo mundo gosta, que é aquele filme da Linda Mulher, né? Só que é o seguinte, esse mesmo casal fez um filme bacana, gente. Vocês devem lembrar, passava muito no SBT antigamente, tela de sucesso, né? Era Noivo em Fuga, gente. Que filme legal, o cara é jornalista, vai contar a história da mulher, de repente ele se apaixona pela moça da cidade. É um filme bacana, viu, gente? Gostaria de fazer um apelinho aqui para que o SBT passasse de novo esse filme, gente. Passa esse filme, velho. Coloca na Netflix também pra gente poder assistir, bacana. Noivo em Fuga, gente.
Richard Gere, Julia Roberts, praticamente o mesmo elenco de Uma Linda Mulher, só que numa outra história praticamente diferente também, tá bom? Mas vocês vão gostar, gente. Vocês devem ter assistido. Que saudade desse filme romântico, viu? Não passa mais filme romântico hoje em dia, é só filme de Velozes e Curiosos, sabe, gente? É chato, né? Muita briga, muito tiro, né? Vamos ficar vendo filme romântico, né? Vamos aproveitar, né? Eu vou ler uma pergunta aqui da minha amiga Kátia. Ela que mandou mais uma pergunta. A Kátia é curiosa também, né? Kátia, fica mandando essas perguntas pra mim. Obrigado, viu? Obrigado ao mesmo tempo, Google, né, filha? Você tá pesquisando as coisas no Google e você esqueceu de pesquisar isso? Vamos parar com essa brincadeira, né? A pergunta curiosa que ela perguntou, tio Chicória, por que lojas 24 horas tem fechadura? É verdade, né? Se você parar pra pensar, não faz sentido muito, porque as lojas não fecham, né? Se é 24 horas, a loja fica 24 horas aberta. Só que a gente tem que pensar que às vezes tem feriado, né, fia? Feriado, às vezes, também, mesmo sendo 24 horas, às vezes o pessoal também tem vida, né? Um Natalzinho, um Ano Novinho aí, por aí. Às vezes alguém morre da loja, o dono morre, o tio morre, alguém morre, né? Um parente, né? Então você precisa fechar, uma hora ou outra vai ter que trancar. E o pessoal que fabrica a porta também não fabrica uma porta especialmente para uma loja de 24 horas. Então ele fabrica a porta para todo mundo. Quem quer trancar, tranca. Quem não quer trancar, não tranca, né, gente? Acho que é mais ou menos assim, por isso que essas lojas não trancam. Já esses postos 24 horas não tem porta, né? Tudo aberto. Porra, você chega e entra e põe a gasolina, né? Então é isso, gente. Eu tô indo embora, vou assistir um episodinho de Kubanacan. Semana que vem a gente se fala, viu? Grande beijo no coração, gente. Valeu, tio Chicória, pela sua participação aqui no nosso Terça Nobre. E com essa participação do nosso queridíssimo tio Chicória, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a toda a galera que veio até o final do nosso podcast. E mais uma vez convido, vamos curtir lá minha página no Instagram, Facebook, Twitter, @euribenevento. Tem bastante foto, tem bastante história. Para você curtir, é só você me curtir lá, @euribenevento. No nosso YouTube também, Euribenevento, tem algumas entrevistas, algumas informações. Logo, logo também os nossos podcasts estarão indo para o nosso YouTube. E tem aqui o nosso podcast no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. Então tem vários lugares para você acompanhar o Terça Nobre. Fica aguardando também a sua mensagem, a sua sugestão e um abraço para toda a galera que sempre curte o Terça Nobre. Valeu, galera, fica com Deus e até o próximo! Terça Nobre.